Deixa eu apertar o botão de gravar. Será que agora está gravando? Como é que eu sei que está gravando? Vai aparecer um botãozinho? Vai aparecer alguma coisa? Agora eu acho que está gravando. Agora eu acho que está. Pelo menos está aqui pausar a gravação. Quando está aparecendo... Então, fechou. Então, vamos falar de acentuação gráfica. Então, a ideia de acento aqui... A ideia aqui é a ideia de acento, né? Então, você tem... Deixa eu voltar para o meu Word aqui. Então, você começa pela ideia de que as palavras, não palavras, mas frases em geral, mas palavras, frases, textos, eles têm acento. Acento aqui é força, tá? Então, você tem jeitos de falar uma frase. Então, imagina que você tem essa frase aqui, ó. Você comeu sei lá, minha torta de limão. Né? Dependendo de onde você colocar a força nessa palavra, você vai ter coisas diferentes. Então, por exemplo, se eu disser você comeu a minha torta de limão, eu estou querendo dizer uma coisa. Se eu disser você comeu a minha torta de limão, estou querendo dizer outra coisa. Né? Se eu disser você comeu, você comeu a minha torta de limão, eu estou querendo dizer outra coisa. Certo? E assim vai indo. Eu posso botar o acento em cada uma dessas palavras. Você comeu a minha torta de limão. Então, para cada uma dessas frases aí, o acento, né, que seria a palavra mais forte da frase inteira, ele vai alterando significativamente o sentido da coisa. Então, quando você chega para uma pessoa e fala assim, você comeu uma torta de limão, você está querendo dizer uma coisa. Quando você diz, você comeu a minha torta de limão, você está querendo dizer outra. Quando você diz, você comeu a minha torta de limão, você está querendo dizer outra. E quando você diz, você comeu a minha torta de limão, você está querendo dizer outra. Então, o acento, ele serve para você fazer esse tipo de diferenciação. Mas você tem esses acentos, aqui são acentos a níveis de frase, né? A gente chama isso de prosódio. Mas você faz isso com as palavras, né? Então, você acentua a palavra. Então, quando você fala casa, por exemplo, vamos pensar aqui no casa. Essa palavra que ela tem duas sílabas. Essa aqui, ela acaba sendo a mais forte. Então, você faz casa. Porque se você fizer casar, fala no português falado, tem a ver com casar. Né? Pensando na fala, tá aqui. E esse cara aqui tem a ver com residência, talvez. Residência. Né? O lugar onde você mora. Então, quando você diz, eu vou para casa, você diz, fulano vai casar, tá mudando aí o acento, certo? Então, você está mudando o acento ou no caso, a gente chama de tônica, né? Então, o que seria essa tônica? Tônica é o acento mais forte que você tem na palavra. Então, aqui no caso, o SA é a tônica e aqui no caso, o CA é a tônica, né? Então, esses são acentos que a gente chama de acentos prosódicos. Você tem isso em todas as palavras, tá? Então, por exemplo, árvore. Esse cara aqui é o acento. Se você tem uma palavra do tipo trabalhador, né, no caso, então você tem trabalhador. Esse cara aqui é o acento. Então, o acento está no dor. Então, o acento é a força que você põe
para falar alguma coisa, basicamente, né? Então, quando você acentua uma palavra, você deixa essa... Quando você acentua uma palavra, você deixa ela mais forte. Quando você acentua uma sílaba, você deixa ela mais forte. No caso das palavras, então aqui seria no caso das palavras, né? No caso das palavras. Você tem três tipos de acento. Essencialmente, você tem três tipos de acento. Você tem o que a gente chama de oxítonas, palavras oxítonas, palavras paroxítonas, palavras proparoxítonas. Ok? São três tipos de acento. Cada uma delas aqui, então você tem as palavras em português, elas vão cair em alguma dessas três caras, em algumas dessas três categorias, né? Vamos dizer assim. Então, o que são as oxítonas, né? Se você for parar para ver, o que são as oxítonas? É quando a última sílaba, ou a primeira, dependendo de que lado você conta, a última sílaba é a que ganha acento. Por exemplo, a palavra você. Então, nessa palavra aqui, deixa eu colocar tudo em caixa alta para ficar mais fácil. Você. Na palavra você, a sílaba mais forte é o C, né? É o exemplo de palavras como Paraná, né? Então, no caso de Paraná, a sílaba mais forte, na, certo? É o caso, por exemplo, de palavras como xadrez, ok? Então, a sílaba mais forte é o dres, né? Aqui é importante vocês notarem que nem todos os acentos ganham acento gráfico, tá? Nem todos os acentos... Isso aqui o xadrez é uma palavra oxítona, mas ela não tem acento gráfico. Paraná e você tem, né? Nem todas as palavras vão ter acento gráfico. Por exemplo, naval. Naval é uma palavra oxítona, mas ela não tem acento gráfico, tá? Quando que as oxítonas vão ter acento gráfico? Quando elas têm acento gráfico. Quando que você acentua elas graficamente? Quando elas terminam em A ou AS, quando elas terminam em E ou ES, quando elas terminam em O ou OS, quando elas terminam em ou ENS, e quando elas terminam em ditongo aberto decrescente. A gente já vai ver o que é esse ditongo aberto decrescente. Nós vamos pegar alguns exemplos. Então, no caso das que terminam em A, você tem uma palavra como Paraná. Paraná. Então, ela é uma oxítona, porque você fala Paraná, ela termina em A, e por terminar em A, você tem o acento gráfico. Tá? Paraná. Okay? Acontece também com Amapá. Ela tem Amapá. Então, o que você tem aqui? Você tem uma oxítona, Amapá, ela termina em A, então ela ganha acento gráfico. Ok? Vai acontecer também com você. Então, qual que é a do... Deixa eu aumentar aqui. Qual que é a do você? É uma oxítona, ela termina em E, então ela ganha acento gráfico. Tá? Mesma coisa acontece com a palavra... Opa. Deixa eu ver. Glacê. Ok? Ela é uma oxítona, senta na última sílaba, e ela tem termina em E. No caso do O, você tem coisas como vô, certo? É uma oxítona, termina em O, ganha acento, tá? E no caso do em, você tem coisas como também. É uma oxítona,
termina em em, então ela ganha acento. Acho que não entrou mais ninguém. Não. E por fim, no caso do A, beleza? No caso do I, no caso do O, né? Vovó, vovó. Ok? E no caso do ditongo aberto, quando a gente pensa em ditongo aberto, a gente está pensando em palavras como herói, tá? Ou chapéu. Os ditongos abertos aí são os oi, é o oi, herói, então ela é uma oxítona. Via de regra vão ser esses dois, tá? São as palavras terminadas em o e el. E plurais, né? Heróis, chapéus. E ela termina em oi. Então, oi, el. São os ditongos abertos que interessam pra gente. Tá? Então, aqui são os exemplos de palavras de oxítonos. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Deixa eu colocar pra cá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo suci? Deu para entender tudo? Ok. Então tá. Então vamos seguindo. No caso das paroxítonas, é quando o acento gráfico é a última sílaba. Quando não o acento gráfico, né, mas o acento. A penúltima, desculpa. A penúltima sílaba, deixa eu ver como é que eu escrevi em cima, só pra... É a que ganha acento. É a que ganha acento. Ok? É o caso da palavra casa. Exemplo. Coloquei exemplo. Exemplo. Casa. Tá? É o caso da palavra poste. É o caso da palavra lotus. É o caso da palavra látex. Tá? Vamos dar uma olhada no que está acontecendo com essas palavras. Você tem casa, é a penúltima sílaba. Você tem poste, é a penúltima sílaba. Você tem lotus, é a penúltima sílaba. E você tem látex, que é a penúltima sílaba. Tudo bem? Então, quando a penúltima sílaba, que é acentuada, né? Tá? Quando que eu acentuo isso graficamente? Quando que eu preciso colocar acento gráfico nelas, né? Então, aqui seriam as regras de acento gráfico, né? Então, quando elas têm acento gráfico. Quando elas têm acento gráfico. Né? Basicamente, turma, elas vão ter acento gráfico, né? Quando elas terminam em I/U, ok? Ou quando elas terminam em alguma consoante. Consoante. Que não seja o em, tá? Ou quando elas terminam em ditongo. Ditongo aberto. Já vamos dar uma olhada no exemplo disso aqui. Crescente. Tá? Vejam que é ao contrário, ó. É ao contrário disso aqui. A, E, I, O, U, consoantes. Ditongo decrescente, ditongo crescente. Então, as terminações aqui, a gente só vai completar isso aqui. Ó. Se você for ver, meio que tem o alfabeto inteiro aqui. Então, todos os casos em que eu não acentuo as oxítonas são os casos em que eu acentuaria uma paroxítona, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma palavra como táxi, né? Táxi. Então, você tem aqui, ela é paroxítona, ela termina em I.
tá? Ela termina em I. Você tem coisas como forceps. Palavras terminadas em U são mais difíceis, tá? Elas têm coisas como forceps. Ela é uma paroxítona. Ela termina numa dupla de consoantes aqui, ó. Ok? Você tem coisas como elétron, né? Então, elétron, paroxítona. Termina aqui numa consoante, mas notem que não é o caso dessa aqui, ó, também, ok? Então, elétron, tá? Você tem Vênus, planeta, Vênus. Então, consoante U, né, no caso. Paroxítona, tá? E você tem os casos ali de cima, por exemplo, látex. Paroxítona, X, consoante. Ou então, forceps. Paroxítona. Daí, a pergunta... Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Por que pólen eu acentuo? Tentem pensar em... Por que pólen, a palavra pólen, né? Eu acentuo. Já escrevo elas para vocês. E pólens, não. Eu não acentuo pólens, mas eu acentuo pólen. A palavra pólen, ela ganha acento. Mas a palavra pólens, não. Por que não? Pense um pouco. Porque se você for ver aqui, ó, ela é uma paroxítona, certo? A mesma coisa, paroxítona, concordo? E aqui ela termina em EN. Então, poderia dar confusão com essa regra do EM aqui. Mas é EN. Então, ganha acento. Agora, esse cara aqui, ele termina em ENS. Essa terminação aqui, ela é uma terminação que você usa para acentuar oxítonos, ó. Vejam. Tudo bem? Então, sempre que a terminação bater com a regra da outra, a gente não acentua. Então, é uma paroxítona, mas o final, ele termina com uma regra das oxítonas. Então, entra em choque, não acentua. Aqui é uma paroxítona e tranquilo, termina com uma regra das paroxítonas mesmo. Sempre que essa regra aqui bater com a outra, a gente não vai acentuar. Mesma coisa aqui. Sempre quando você tiver uma palavra oxítona e a última letra bater com uma regra da paroxítona, você não acentua. Elas são eliminatórias, né? Então, as regras dessa aqui, elas não servem para essa aqui. As regras dessa aqui, elas não servem para essa aqui. Tudo certo? E no caso das proparoxítonas, quando que uma palavra é proparoxítona, né? Quando elas têm acento gráfico, quando elas têm acento, né? Desculpa. Acento na penúltima sílaba. Ok? Exemplo. Árvore. Prático. Gótico. Metálico. Ok? É a terceira de trás para frente, né? Então, a penúltima sílaba. Então, aqui, árvore. Prático. Gótico. Metálico. Ok? E quando que essas palavras, quando elas têm acento gráfico, né? Todas. Todas vão ter acento gráfico. Essa aqui é a mais fácil. Todas elas têm acento gráfico.
ok? Todas as proparoxítonas têm acento grave. Se você vê que uma palavra é uma proparoxítona, ela vai ter acento grave, tá? Deixa eu só voltar aqui rapidinho e dar um exemplo do ditongo aberto crescente, né? O ditongo aberto crescente é uma palavra como ciência. Isso aqui é um ditongo aberto crescente. Em. Quais são os que vocês precisam olhar? Ciência. Normalmente são esses IA, ciência, não, sabe? Paciência, consciência, ciência. O que mais? Obsolescência. Ok? Obsolescência. Constituição IA, tá? IA, ok? Tem mais alguma, professor, que eventualmente a gente possa considerar? Água. Então, água. Tá? Uá. Ya, uá. Ou anágua. Ok? Então, são esses dois aqui que seriam os ditongos abertos crescentes, tá? Ok? Então, são as três classes gerais, né? De acentos que a gente tem, ok? Que está lá na última parte da apostila 1, pelo que eu entendi. A apostila 2, ela vai falar da última aqui que é importante, que são as de hiatos. Tá? São as regras de acentuação de hiatos. E o que seria um hiato? No caso, para a gente aqui, né? O que seria um hiato que importa? Um hiato que importa é o A, I, é a junção de A com I, ou alguma coisa, alguma vogal com o I, ou alguma vogal com o U, ok? E quando o I e o U forem as duas fortes. Dá exemplo, professor. País. Então, você tem AI, então esse A é uma vogal, I, e o I que é o forte, país. Você tem baú, então você tem uma vogal, U é o forte, tá? Então, quando que você tem que prestar atenção no hiato? Quando você tem duas vogais juntas. E a segunda delas é ou I ou U. Se não for isso, nem perca tempo. Tem que ter a segunda vogal, tem que ser um I ou um U, ok? Para funcionar. Então, aqui é o acento via hiato. Beleza? Tem uma coisa importante que vocês têm que ter em mente. A regra de hiatos, então duas vogais, a segunda é o I ou o U, então duas vogais juntas, a segunda é o I ou o U, e a mais forte das duas vogais é o I, né? É o I ou o U, tem que ser o I ou o U. A força tem que estar no I ou no U. Então tem que ter duas vogais e a mais forte das duas tem que ser ou o I ou o U. Essa regra aqui ela é importante porque ela passa por cima de todas as outras, tá? Ela passa por cima de todas essas. Se uma palavra tiver hiato, não importa o que ela seja aqui em cima. Se ela tiver um hiato, você tem que pôr acento. Veja o exemplo do baú. Olha a palavra baú. Se a gente for olhar essa palavra, ela não entra nas regras das oxítonas. Ela é uma oxítona, vocês concordam? Ela é uma oxítona. A sílaba mais forte dela é a última. Então ela estaria aqui, ó. Ela deveria ser uma oxítona. Mas daí você vem na regrinha da oxítona e você olha e fala, pô, mas não tem U aqui. Ela não está sendo acentuada porque ela é uma oxítona. Ela está sendo acentuada porque ela é um hiato. E o hiato passa na frente. O hiato sempre passa na frente, tá? Se você tiver um hiato, você esqueça essas regras. Hiato passa na frente. Então, mesmo que terminou em U, mas as oxítonas não acentuam palavras terminadas em U. Não. Mas o hiato aqui faz ter acento, tá?
Outro exemplo para vocês verem como o hiato ele rouba a cena, né? Imagina que você vai comprar lá carne moída. Então você tem a palavra moída, né? O que é a palavra moída, se você for ver? Ela é uma palavra paroxítona, vocês concordam comigo? A força dela está na penúltima sílaba, né? Está no I. Aí você fala para mim, bom, é uma paroxítona terminada em A. Vou lá na regrinha, uma paroxítona terminada em A. Se eu acentuo as que terminam em I, acentuo as que terminam em U, ou U consoantes, nada que diz sobre terminar em A. Mas por que isso aqui está tendo acento, então? Se a gente fosse seguir a regra das paroxítonas, isso aqui não devia levar acento. Mas, olha quem está atrás. Temos o O, temos o I. Temos duas vogais em sequência. A segunda é o I, e o I é a mais forte delas. Então, é um hiato. Então, leva acento. Ok? Independente da paroxítona não permitir o acento, o hiato passa na frente. Vocês entenderam isso? Sucesso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém ficou na dúvida? Todo mundo de boa? Isso aqui ajuda vocês muito mais na redação, né? Pensando na UFPR, tá? E aí, pra gente terminar essas coisas de acentuação, vocês vão ver que não tem muita coisa pra gente ver aqui. Basicamente é isso, ok? Pra gente terminar, a gente tem as monossílabas. A gente tem as monossílabas. O que são monossílabas? Deixa eu botar em inglês aqui. O que são as monossílabas? São palavras que têm uma sílaba só. Por exemplo, céu. Por exemplo, vou. Tá? Por exemplo, vou. Por exemplo, crer. Tá? E como é que eu sei que eu acentuo monossílabas? Você vai seguir a regra das oxítonas. Tá? Se a monossílaba for tônica, segue a regra das oxítonas. Então, vamos colocar aqui. Se for tônica, segue a regra das oxítonas. E aí é A, E, O, em, e ditongos, El e O. Por isso céu, né? Por isso céu. Ditongos abertos, decrescentes. Ok. E se for átona? Aí você não acentua. Mas daí a pergunta que eu faço para vocês, normalmente, isso aqui é uma coisa difícil da gente descobrir. Se for átona, você não acentua porque não tem acento, né? Ela é átona. Átona seria uma monossílaba fraca, não acentua. Ok? Acentua. Elas são bem difíceis de você reparar na prática, tá? É a diferença entre elas. Você só consegue reparar na diferença entre elas se você tiver uma frase junto, tá? Porque vejamos esse exemplo. Dá é uma monossílaba átona, então não tem acento. Mas dá é uma monossílaba tônica e aí ela tem acento. E aí você pergunta, ué, qual a diferença? Na prática, né? Qual a diferença? Porque dá átona, não tem acento. Dá tônica, tem acento. Você fala, mas dá e dá parece a mesma coisa. Mas na hora que ela vai para a frase, a hora que você joga na frase, aí ela fica diferente. Então, imagina que você pega e fala assim: o presente da Ana chegou atrasado. E a Ana dá o melhor que ela tem na prova. De gramática. Percebam a diferença desses dois dados aqui, ó, na frase.
Percebam que esse cara aqui e esse cara aqui, eles são bem diferentes na prática, né? Então, quando você diz o presente, você pode, inclusive, quando você vai falar, você fala tão rápido que você nem fala esse primeiro A aqui. É o presente da Ana chegou atrasado. O presente da Ana chegou atrasado. Por isso que ele é átono, porque daí na frase ele fica tão fraco que ele quase desaparece. O presente da Ana chegou atrasado. No segundo caso, ele é forte mesmo. Então, a Ana dá o melhor que ela tem na prova de gramática. Então, esse dá aqui, o átono é esse dá aqui. Na frase ele meio que perde força. Esse dá aqui tônico, ele é esse dá aqui. Então, assim, se você pegar a palavra separada, se você tirar a palavra, né, do contexto, você não vai conseguir descobrir se ela é tônica ou se ela é átona, porque ela vai parecer tônica sempre, ou átona sempre, assim. Então, por exemplo, no caso do dá e dá, ou no caso do D e D, o D e D também tem isso. Existe um D átono e existe um D tônico. Então você fala, ué, né? Qual é, qual é a diferença? Se você pegar as duas palavras sozinhas, você não vai ver diferença, você vai ver D e D. Então, existe D, que é átono e não tem acento. Existe D, que é tônico e tem acento. Se você falar sozinho, você não vê. Mas se você jogar na frase, dá para ver. O menino de São Paulo viajou até Recife. Pedro deu o presente para seu primo. Se você falar essas duas frases, você vai sentir a diferença desses Ds. Então, esse cara aqui é o átono. Então, o menino de São Paulo, você consegue falar esse negócio tão rápido que esse D some. O menino de São Paulo viajou para Recife. Então, não tem acento na palavra, né? O menino de São Paulo, menino de São Paulo, menino de São Paulo viajou para Recife. Agora, esse cara aqui eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo falar Pedro de presente para seu primo, senão não vai rolar. Eu tenho que falar Pedro dê o presente para o seu primo. Pedro, dê o presente para o seu primo. Percebam a diferença na força que a palavra tem. O menino de São Paulo viajou até Recife. Pedro, dê o presente para o seu primo. Esses dois Ds aqui, esse é o exemplo do átono, esse é o exemplo do tônico. Só que você só percebe eles dentro da frase. Se eu tirar eles da frase, você não nota. Vai ficar D e D. D, D. Daí que fica aquelas coisas estranhas, né? Ah, monossílabo tônico você acentua quando tem A. Dá exemplo, dá. E o monossílabo átono, você não acentua. Um exemplo, dá. Só, ué, é tudo a mesma coisa. Nas frases não são a mesma coisa. Ok? Se ele for tônico, vocês acentuam como se fosse oxítono. Terminou em A, E, O, em, acentua. Tá? E de tons abertos, que é o caso aqui de céu, vou. No caso aqui a gente já tem todos quase, né? Da, de, vou, né? Céu. Okay? Belezinha? Claro. Isso aqui depois a gente pode resolver alguns exercícios. Na próxima a gente pode dar uma olhada. Tentem resolver vocês alguns. E na próxima a gente vê como que isso pode eventualmente aparecer na prova. Os exercícios mais fáceis que vestibular cobra disso aí são aqueles exercícios de você marcar a alternativa incorreta, né? Esses são exercícios mais tranquilinhos, assim. Se você for parar para ver. Mas não é uma coisa que, assim, eles têm cobrado bastante ultimamente. Na lista de assuntos de vestibulares, isso não é uma coisa que aparece tanto. Tá? Na redação, isso acaba ajudando mais na hora de escrever. Caso você tenha dúvida, essas regras elas acabam dando uma mão. Ok? Alguém quer perguntar, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês estão tudo quieto. Não sei se vocês estão entendendo. Cadê o chat? Abram lá o chat. Vejam se vocês têm alguma coisa que não foi. Tem alguma coisa que deu ruim.
Tudo tranquilo? Oxe. Então tá. Então vamos dar uma olhada em... Vamos dar uma olhada em literatura. Cadê meu... Ah, tá aqui. Que é de baixo.